é a educação permanente, capacitação dos profissionais da saúde no atendimento humanizado, que é um painel organizado pela Arte Despertar. Bom, eu começo esse painel com essa pergunta que é possível prover um atendimento humanizado nos hospitais sem que se capacite prioritariamente o profissional de saúde? Profissional de saúde que, afinal de contas, é a ponta final que tem o contato com o paciente. Bom, essa é uma das questões que vai ser abordada aqui nesse painel principal organizado pela Associação Arte Despertar, que vai discutir como implantar ações humanizadoras capazes de fazer desses profissionais que compreendam o seu papel na instituição, assim como a sua capacidade de oferecer o melhor pelo paciente e pelos seus colegas de trabalho. Para essa discussão, vou começar chamando a Rosana Junqueira Morales, que é gestora-geral da Associação Arte Despertar. Também o Dante Marcelo Claramonte Galian, nome comprido, né? Parece nome de rei. Ele é historiador, diretor do Centro de História e Filosofia das Ciências da Saúde. Dante, vou pedir para você sentar ali, que aqui eu vou ficar controlando o seu relógio. Muito obrigada. Ele é historiador, diretor do Centro de História e Filosofia das Ciências da Saúde da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo. Opa, precisa de fôlego. A Madeleine Barbosa, que é sócia e coordenadora da área internacional da MUV, Avaliação e Estratégia. E também a Jorja Vassimon, que é psicodramatista, é coordenadora do curso de Psicopedagogia do Instituto Sete Sapiense. Bom, os nossos palestrantes terão 20 minutos para falar, cada um fazer a sua apresentação. Ao final desta apresentação, a gente vai abrir para debates. Vocês viram que tem nas suas cadeiras pequenas filipetas. Eu vou pedir para que vocês vão preenchendo, se tiverem mais do que uma pergunta, ou duas que peçam mais filipetas, para que a gente possa organizar aqui, ao final, fazer as perguntas, tá? Que eu acho que é sempre a parte mais palpitante dos eventos, é quando as pessoas têm as suas dúvidas esclarecidas. Então, é a oportunidade de todo mundo perguntar. Esse debate também está sendo acompanhado nas redes sociais, claro, como não, né? Então, quem for postar alguma coisa, pode colocar aqui aquela hashtag, aquele símbolozinho, Todos Juntos contra o Câncer. Então, a hashtag é #movimento TJCC. Tá bom? Então, vamos começar. Rosana vai começar. Fica à vontade. Boa tarde a todos. Eu tenho um papel de mostrar um pouquinho, talvez, um cenário que alguns de vocês já conheçam, que é o cenário do profissional da saúde. Qual é esse cenário? Assim que eu me acha. Alguns números da saúde, né? Hoje, pelo Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde ligado ao Ministério da Saúde, são mais de 6 mil hospitais no país, 341 mil leitos de SUS e 151 mil leitos não SUS. 3,5 milhões de profissionais da saúde, esse é um dado do IBGE. 442 mil médicos ativos. E desses 3 milhões e meio de profissionais da saúde, 1,7 milhões são profissionais de enfermagem. Por isso, eu vou entrar para falar um pouco mais do profissional da saúde, eu vou focar no profissional da enfermagem. Recentemente, eu não estou me dando muito bem com esse negocinho. A Fiocruz realizou uma pesquisa por solicitação do COFEM do perfil do profissional da enfermagem. Foi uma pesquisa, é uma das maiores pesquisas feitas no mundo com perfil de uma categoria profissional, e ele traz alguns dados bastante interessantes para nós. A predominância de mulheres na profissão. Nesse enquadramento, estamos falando não só de enfermeiros, mas também de auxiliares e técnicos. Hoje, desses 1,7 milhões de profissionais, cerca de 20% são enfermeiros e 80% são técnicos e auxiliares.
Bom, a maior parte atua no setor público, 63% tem mais de um trabalho, então eles têm aí uma jornada dupla profissional, eles atuam em pelo menos 2 locais de trabalho. Quase 20% relata existência de violência no ambiente de trabalho e 63% desses 19% falam em violência psicológica. Eles alegam que eles não têm muita assistência, quase 60% alegam não ter assistência do empregador e 66% alegam estar desgastados no ambiente de trabalho. Tem também uma questão importante de renda, né? Cerca de 17% alegam receber menos de R$ 1.000 por mês, então isso também facilita com que eles tenham mais de um emprego. Então, são sempre informações que vão colocando o risco que esses profissionais estão seguindo, né? O potencial de estresse. E aí, para complementar um pouquinho e trazer algumas informações mais específicas do estresse do colaborador da saúde, nós trouxemos uma pesquisa realizada para a tese de doutorado da doutora Márcia Teles de Gouveia, que ela foi apresentada aqui o ano passado, onde ela fez um estudo de caso no Hospital Público Estadual de Teresina, onde ela entrevistou 145 profissionais da saúde para levantar o estresse e a jornada laboral do profissional. E ela traz dados bastante interessantes. O que, na pesquisa dela e na tese dela, ela mostra que causa o estresse. 41% desses 145 tem mais de um emprego, 51% trabalha mais de 30 horas semanais. Eles alegam que a relação paciente e profissional é um fator extremamente estressante e há multiplicidade de responsabilidades. Esses são os fatores que causam o estresse dele. E que impacto esse estresse tem na vida desses profissionais? Nessa mesma pesquisa, eles têm uma lista enorme de questões, e aqui eu estou destacando algumas só. Por exemplo, 41,4% se afastam do trabalho por causa de depressão e de estresse. É um número bastante significativo. 25% quase tem dor de cabeça frequente. 26,2% tem distúrbios do sono. Então, várias outras questões, inclusive físicas, como quase 60% tem varizes, e quase 47% tem lombalgia. Então, são sempre aspectos que acabam afastando este profissional do ambiente de trabalho. E isso causa altos custos para a saúde, né, do serviço da saúde. Vocês sabem que quando um profissional não chega, ele está duplicando o trabalho do colega dele na área e no setor. Então, esses impactos para o custo da saúde são muito grandes. Então, esse profissional é primordial para que nós tenhamos uma saúde de qualidade no país. Quando nós vamos para a Política Nacional de Humanização, que foi implementada em 2003, ele diz... Opa, pulou. Uma das diretrizes da política é justamente a valorização do trabalhador. Né? Então, já na política de humanização, ela já põe como uma diretriz importante para você ter um processo de humanização dentro do hospital, é a valorização do trabalhador. Esse profissional precisa estar valorizado para que aquele ambiente seja um ambiente humanizador. Com isso, como fazer a valorização deste profissional? Na declaração provinda do último Congresso, foram levantadas algumas questões importantes para trabalhar o profissional de saúde, para que ele possa ser valorizado e ele possa ter uma educação e compreenda uma educação permanente. A primeira é a questão da humanização e como é que a gente pode fazer isso? Justamente implementando ações de humanização voltadas para o colaborador. Né? Não só ações para o paciente, mas que o colaborador esteja também contemplado nessas ações. A educação permanente, o processo de qualificação
de educação permanente para o profissional, para que ele tenha suas competências pessoais trabalhadas e que ele possa se sentir fortalecido para enfrentar todos os seus desafios diários. Essa é uma questão da qual nós, a Arte Despertar, e temos alguns parceiros aqui que comungam da mesma opinião, de que é importante você ter ações permanentes de qualificação deste profissional, para que ele seja sempre estimulado e fortalecido. E o segundo é campanhas de conscientização, e o terceiro, desculpa, campanhas de conscientização contra o estresse. Como é que você trabalha campanhas para que o próprio profissional possa olhar o seu estresse e possa trabalhar as questões que causam estresse para ele, né? Com isso, eu quero, assim que eu conseguir passar, eu não sei como... Eu não estou conseguindo. Vê se você consegue, Ju, para mim. Com isso, eu queria contar para vocês um pouquinho da Arte Despertar, né? O que a Arte Despertar tem feito pensando exatamente em como valorizar este profissional e como ajudá-lo a ter ferramentas para enfrentar o seu dia a dia. A Arte Despertar é uma organização que 18 anos atua na área da saúde e tem como ferramentas a arte e a cultura. Nós temos desenvolvidos já, desde 2007, treinamentos em competências pessoais. São treinamentos de 2 horas, onde se trabalham questões específicas demandadas pelo próprio hospital, onde ele vê necessidade de desenvolvimento dos seus profissionais, e, com isso, utilizando sempre a arte como método de ferramenta de comunicação e expressão, e a arte e a cultura como resgate das suas histórias de vida, de quem eu sou, onde eu estou, qual é o meu ambiente, como é que eu posso me fortalecer a partir da minha história. Que impacto que nós acreditamos que esse treinamento causa no colaborador e na saúde? Quando os profissionais estão mais preparados para enfrentar os seus desafios, eles vão prestar um melhor atendimento ao paciente. Isso vai refletir positivamente no tratamento do paciente, no hospital, e naquele ambiente. Isso vai contribuir para qualificar a saúde no país. E aí, um pouquinho mais só sobre a Arte Despertar. Esses são alguns números da Arte Despertar. São 18 anos de atuação na área da saúde, mais de 270 mil atendimentos. A Arte Despertar começou a sua atuação diretamente com o paciente e evoluiu no trabalho também com o colaborador da saúde. Então, esse é um trabalho. Hoje nós já passaram por treinamentos da Arte Despertar quase 5 mil profissionais da saúde. Então, isso tem crescido ano a ano. Esse ano nós vamos passar de 2.000 pessoas por treinamento. Então, isso tem crescido, essa demanda tem crescido bastante. E um pouco qual é a missão da Arte Despertar, que é justamente trabalhar, despertar as potencialidades do indivíduo para que ele possa ter ações transformadoras. Então, este é o nosso propósito, e é por meio deste propósito que nós desenvolvemos as ações junto aos colaboradores e aos pacientes também. Obrigada. A Rosana é a palestrante que todo mundo quer, né? Ela foi bem disciplinada, cumpriu o horário direitinho. Parabéns, Rosana. Muito bem, minhas palmas para você. Bom, a Jorge vai falar agora? É a sua vez? Bom, a gente teve essa breve explanação para a gente pensar um pouco na cara, no jeito desse profissional que lida com os pacientes, e isso suscita realmente muita dúvida. Vamos ver, então, um pouquinho como é que funciona isso na prática, que acho que é a sua área de atuação, né, Jorge? Manda lá. Ok. Eu vou conversar um pouquinho, e como eu sou professora, né, tem aqueles hábitos estranhos de professor, eu queria saber quem é profissional da saúde aqui. Vocês podem... Tá legal. Quem é paciente? Tá. E quem é ser humano que está aqui junto com todo mundo? Tá tudo certo.
Ok, eu estou brincando porque nós todos somos profissionais, pacientes e seres humanos, né? Dependendo da situação em que nos encontramos a cada dia. Eu estou fazendo uma brincadeira e vou fazer provocações, porque acho que eu vim aqui, o meu trabalho é, sim, com os profissionais de uma forma geral, e na saúde eu estou há pelo menos uns 12 anos, fazendo trabalhos variados, né? E aí, assim, a Arte Despertar, um super agradecimento de ter me convidado, a gente é parceiro e faz coisas junto, então é uma delícia estar aqui com vocês e com a Arte Despertar nesse sentido, né? Então eu estou fazendo uma brincadeira e uma provocação, assim, cuidar da saúde de seres humanos, grupos, instituições, é possível? Sim, é possível. Por isso que nós estamos aqui, né? Todos nós estamos aqui e acho que de vez em quando a gente só vê esse lado que é o terrível da gente estar esperando e tal, mas tem tantos outros lados que acho que é desses outros lados que vamos conversar um pouco, né? Das possibilidades, das coisas que a gente tem feito todo mundo em cada lugar, né? E acho que é esse o trabalho que a gente vai fazer. Pode passar, pode passar. Vocês querem passar, vão ou não vão? Sim? Pode, pode. Imagina. Então, vou brincar aqui com o Heidegger, que ele traz uma coisa bem interessante. Ser é ser no mundo sendo. Ser é ser no mundo com o outro. Acho que a gente trabalhar com profissionais é pensar como fazemos o que fazemos. Essa é uma questão que o tempo inteiro está com a gente. Como a gente faz o que faz? Está ok? Precisamos melhorar um pouco? Estamos olhando situações que não estão fáceis. E, mais do que isso, de vez em quando a gente se humaniza olhando o outro, né? Acho que essa situação que estamos vendo todo dia e o tempo inteiro, que está sendo vivida, do um outro lado do mundo, a gente vive todo dia, o tempo inteiro aqui também, de um outro jeito, né? Então, eu acho que é importante a gente se humanizar olhando o outro, mas é importante a gente se humanizar olhando uns para os outros, né? Então, eu acho que essa história que o Heidegger traz é importante. A gente vira ser humano e é ser humano estando aqui junto, né? Olhando um para a cara do outro, falando e conversando. Então, acho que isso é uma coisa importante. E o tempo todo, quando a gente leva o trabalho em qualquer lugar, em qualquer contexto, tem que olhar quem são as pessoas, né? Por isso eu fiz aquela pergunta que de vez em quando fica estranho, né? Mas somos todos profissionais da saúde, quem somos? Só é importante a gente saber quem somos. A socionomia, eu trabalho com psicodrama, mas na área da educação. Eu, de vez em quando falo de psicodrama, as pessoas se tremem um pouquinho porque acham que tem uma coisa a ver com exposição, se expor. Na verdade, eu acho que a gente trazer o que a gente sente, né? Então, todas as vezes que eu vou trabalhar na saúde, uma das coisas fortes é a gente ver como a gente está se sentindo em cada lugar. Então, assim, fiquei 1 ano e meio num hospital, ficando todas as terças-feiras conversando com pessoas de hora em hora. No geral, os profissionais da saúde, né? Como eles estavam se sentindo, que contexto eles estão vivendo, quem, por exemplo, trabalhava na UTI infantil, que não é uma situação fácil, que estresse é esse, como é falar com a família, o que a gente pode se ajudar na hora que tem que fazer isso, que recursos, que possibilidades, que competências. Então, acho que tem uma coisa nas relações humanas que traz o psicodrama que é bom e que não é expor ninguém, é a gente conseguir expor o que a gente sente de um jeito bom e trocar, né, e fazer uma conversa junto, e trocar ideias e pensar soluções, né? Então, acho que isso é interessante. E acho que a gente é complexo e maravilhoso estar junto, né? Porque é complexo, não é fácil. A gente tem sempre questões. Então, ele investiga as relações grupais, né? E eu acho que isso é interessante, é o social na ação. É um grupo em ação. Um grupo em ação não é uma coisa fácil, né? Eu trabalhei bastante nas UBSs, por exemplo. Ou com o programa de saúde da família, que também a gente vai vendo assim, são grupos em ação, com vários contextos diferentes. Então, assim, eu estive na Zona Leste um tempão, passei por 800 profissionais, aí fui para a Zona Sul, e cada lugar tem o seu contexto. Tem as suas questões. E acho que o exercício da gente fazer é fazer naquele lugar. É olhar para aquelas pessoas e pensar o que neste lugar faz sentido. Como a gente constrói um trabalho que tem a ver com essas pessoas. E não é um trabalho em tese, é um trabalho sendo feito. É conversar junto, é entender o que está acontecendo. Então, acho que isso é muito importante. A gente pensar que o grupo em ação, não sou eu o grupo, eu sou parte do grupo naquele momento e temos que pensar junto o que está acontecendo, né? É estar a serviço do grupo, é estar a serviço do outro. E acho que isso tem muito a ver com o meu trabalho e com o trabalho de vocês, né? A gente estar a serviço do outro não é uma coisa simples.
A ideia é que as pessoas sejam capazes de refletir sobre os seus contextos e aperfeiçoá-los. Acho que nós todos, o tempo inteiro, temos que pensar no que a gente faz, né? É aquela pergunta que eu trouxe antes, que é como a gente faz o que está fazendo. Algumas vezes a gente está muito satisfeito, algumas vezes a gente precisa pensar um pouquinho. Ou alguém dá uma dica, né? Fala, olha, não gostei muito do jeito que você falou. Ou como a gente melhora essa situação, porque é o tempo inteiro a gente está nesse lugar. Né? Tá bom? Tá ruim? Será que eu estou fazendo o melhor de mim mesmo? Eu preciso estar dando uma caminhada. Eu acho que essa ideia é importante para a gente pensar as ações no contexto profissional. Né? E não é esperar que o outro diga ou que o outro avalie. A gente fazer autoavaliações o tempo inteiro é muito importante. Né? E acho que alguns processos de avaliação levam em conta a autoavaliação e que eu acho que isso é muito importante para todo mundo. Os vínculos são o que a gente trabalha, né? Estamos o tempo inteiro com as pessoas. Então, o vínculo é uma questão importante. E pensar no processo da avaliação me surpreendeu. Eu estive num hospital pensando junto, eles iam passar por um processo de 360, que não era uma coisa comum no hospital, era uma novidade. E aí nós fomos falar com os colaboradores, com os profissionais da saúde, o que é que era ser avaliado. Como isso acontecia? Não foi fácil. No geral, a avaliação vai para um lugar que tem a ver com a minha profissão, que é a educação, que é ir para a escola. E a avaliação de escola não é uma coisa positiva. As pessoas vivem isso de um jeito muito pouco tranquilo. Né? A gente, no geral, é avaliado pelo que errou. A gente não é avaliado pelas coisas positivas que a gente faz. Né? Então, tem uma coisa para a gente pensar o tempo inteiro, que é como a gente olha o que é positivo, como a gente olha o que a gente construiu. O que a gente fez mais ou menos é legal ser pontuado, é super importante, mas também é importante a gente ver o que a gente fez de bom, o que estava super legal, né? O que naquele trabalho valeu a pena. Tem sempre o que valeu a pena. Mesmo quando as coisas estão difíceis, não tem tudo que a gente precisaria de recurso, muitos lugares que a gente está, não tem recurso. Mas tem um profissional interessante que está ali e está dando tudo que pode, então isso precisa ser valorizado. Né? Então, acho que essa questão aparece na saúde, como aparece na educação, e em vários setores. Né? Eu acho que trabalhar com o ser humano é trabalhar em vários setores. O Moreno é quem fala do psicodrama. Né? Eu trouxe ele como referência, porque eu acho que é importante a gente pensar de onde a gente fala. Né? Então, o Moreno é o papa do psicodrama, então é daí que a gente vai falando. Né? Um pouco. E acho que ele traz uma ideia interessante, que o ser humano é criativo, e o ser humano tem possibilidade de espontaneidade. Aqui, espontaneidade não é a gente ficar pelado na frente, não é isso. Né? É a gente estar trazendo a resposta adequada. Qual que é a melhor resposta para aquela situação? E só nós vamos saber quem está na situação. Como a gente dá a melhor resposta? Né? É pensando na situação e respondendo. Aqui é uma brincadeira de um livro que eu acho que é bem legal. O ser humano não vive sozinho. Ele é educado em família, trabalha com outras pessoas, estuda em grupo, mas ainda tem de aprender a viver em grupo, pois está sempre em conflito. Eu brinco que trabalhar com os grupos é trabalhar em conflito e no conflito. Né? Tem uma coisa que é em conflito interno, porque a gente fica sempre numa dúvida, será que é isso, será que não é? Será que o outro está pensando o que eu estou pensando? Não, não é bem o que ele está pensando. E outra coisa é o conflito real do todo dia, que é o ritmo de um, o ritmo do outro, é como a pessoa se coloca, é como a outra se coloca, eu entendi ou não entendi. O quanto a gente precisa fazer de conversas que nos tragam ideias comuns. Eu lembro muito de um trabalho num hospital, que estava um trabalho entre a nutrição e a enfermagem. A enfermagem reclamando, tinha uma briga, enfim, e o chamado era para lidar com esse conflito. Uma das coisas que ficou ícone, e a gente brinca toda vez, é assim, elas estavam reclamando do suco de laranja. Porque era assim, a enfermagem pediu o suco de laranja para a nutrição e levava 100 anos para chegar ao suco de laranja. Só que a enfermagem não tinha ideia qual era o procedimento que era feito pela nutrição para este suco de laranja chegar até o paciente. E foi tão interessante poder falar disso e as pessoas entenderem o que era a história de um e a história do outro, por onde que cada um caminhava e por que demorava, porque precisava passar num líquido para tirar todas as impurezas e vai passando o outro, aí limpa. Isso levava um tempo. O que mudou?
Na hora que eu entendo o que é de cada um, dá para falar para o paciente assim, olha, se você quiser um suco natural, vai demorar. Você quer um que não seja natural ou você prefere o natural? Tudo bem, vai demorar. Não tem importância, eu já sei o que vai acontecer. E se o paciente perguntar por quê, eu tenho explicação. Mas isso eu só conversando, porque se eu não sou da área da nutrição, como eu entendo? Vocês estão falando que sim, porque vocês também vivem isso, é? Acontece isso em todo lugar. Não, eu acho que é isso mesmo, nós estamos falando junto. Acontece mesmo, e de vez em quando, assim, eu estou trazendo um ícone, porque, assim, em todos os nossos trabalhos isso acontece. Parece uma bobagem, está na minha hora, eu não fui tão CDF, é isso? Não. Tá tudo certo. Eu achei que eu já tinha que acabar. Tá bom. Eu acho que essa é a ideia para a gente começar a conversar, né? Lidar com conflito é lidar com coisa pequena. Não precisa ser coisa grande. De vez em quando, o que impacta nas nossas relações são olhares, são jeitos de falar, são diferenças de entendimento. E é chato porque a gente briga por tão pouco. Né? Então, na hora que a gente consegue entender isso e trabalhar com comunicação, trabalhar com empatia, que eu acho que são as coisas que a Arte Despertar faz, e eu também, é muito legal. Né? A gente vai fazendo um trabalho que tem a ver com isso, que é olhar para as pessoas e ver onde elas estão, como a gente funciona. Então, o extraterrestre podia mudar um pouquinho o olhar. Né? A gente vive em conflito, mas a gente pode modificar. Aqui são algumas referências bem pouquinhas, mas das coisas bibliográficas que a gente pode caminhar. Eu podia contar um monte de histórias para vocês das minhas experiências nas UBS, nas coisas, e acho que isso poderia acrescentar coisas aqui para a gente. Mas nós vamos ouvir outras pessoas maravilhosas, então vamos continuar a nossa história aqui. E eu estou bem curiosa para saber sobre o Dante Galliano, porque, afinal, ele é historiador. E eu fico imaginando assim, o que ele vai trazer de diferente, que olhar, porque vai ser um olhar diferente, certamente. Não sei se esta prática ou não, e depois a gente vai fazer as nossas perguntas para ele também e para as meninas, mas agora é sua vez. Então, sim. Ah, olha, as mulheres vão falar primeiro. Então, ele está passando a palavra, gente. Muito bem. Vamos lá, então a gente vai com a Madeleine, que o Dante gentilmente concedeu a vez para você. Sua vez, Madeleine, por favor. Puxa. Oi, boa tarde. A gente trabalhou tanto para fazer esse encadeamento nessa apresentação. E eu furei tudo. É uma pessoa querendo conturbar a ordem, tá vendo? Sempre tem alguém para atrapalhar. Pode improvisar também, né? Mas não, vamos seguir a ordem, afinal de contas. Obrigada. Posso Desculpem, gente, não era essa bagunça no dominó não estava prevista, tá? Vamos lá. Vamos brincar com o dominó, então. Olá a todos, boa tarde. Eu sou a Madeleine, de uma empresa que chama Move. A gente trabalha com planejamento estratégico e avaliação na área de saúde, mas também na área de educação, assistência social, meio ambiente. A gente transita por muitos setores. Engraçado essa sala, né? Parece uma daquelas avaliação 360, a gente para enxergar todo mundo. Bom, peço desculpa se não consigo olhar para todo mundo enquanto eu falo. Eu vou tentar também entender essa máquina aqui. Bom, o meu papel hoje aqui é falar sobre a avaliação, né? E vocês devem se perguntar, bom, o que a avaliação tem a ver com um trabalho humanizado, né? As pessoas, muitas vezes, não gostam muito de falar sobre avaliação, que traz uma conotação, muitas vezes, negativa, né? Da escola, ou um processo imposto, alguém que vem, né, para avaliar você, para ver se seu trabalho é bom, se está certo, se está errado, se você está se desenvolvendo o suficientemente, etc. Né? Então, o que isso tem a ver com um trabalho mais humanizado e como a gente consegue fazer avaliação quando a gente fala de transformações em pessoas, né? Mudanças em relações. Quando a gente fala sobre processos de conscientização, mudança de atitude, como é que a gente consegue avaliar aquilo? E por que é importante a gente avaliar aquilo, né? Então, eu espero poder trazer uma fala sobre avaliação
que vocês saiam aqui um pouquinho mais positivos, né, frente a esse tema. E eu gostaria de falar muito sobre o que é, enfim, a avaliação como uma ferramenta, como um processo relevante e útil. Então, eu espero poder falar um pouco sobre a avaliação como um processo fundamental para garantir a qualificação dos processos de treinamento ou os processos de educação em saúde e em atendimento humanizado, também como avaliação de uma ferramenta de aprendizagem e gestão, que fortalece os processos de educação permanente e humanização da saúde. E que a avaliação, sim, tem custos e exige capacidades específicas, mas que são possíveis de viabilizar dentro de uma organização. Como eu falei, MOVE trabalha em muitos campos diferentes, né? E cada campo tem os seus contextos, é um contexto específico, tem a sua história, né? Tem as suas bases teóricas específicas, tem o seu contexto ético e político diferente. E a gente entende que é muito importante dialogar com esse contexto quando a gente trabalha com a avaliação, para que seja um processo relevante. Então, o contexto onde a gente está aqui, né, é dentro das políticas de humanização. Então, essas políticas, né, eles visam a integralidade do cuidado, né, por meio de trabalho em rede, da transversalidade, entre equipes, entre grupos profissionais, né? Tem uma visão integrada dos processos de gestão e de atenção, né? E busca a autonomia e protagonismo do sujeito, a corresponsabilidade pela promoção de saúde. E aí, por isso, realiza uma gestão participativa, envolvendo gestores, trabalhadores e usuários, né? E isso sendo amparado por transparência e controle social. Isso aqui não é novidade para vocês, né? Mas só para nos situar onde está né? Onde nós estamos. E também, então, qual que é a educação permanente dentro desse sistema, né? Como que isso dialoga com os princípios de humanização? Então, aqui, Cecin e Feuerwerker fala que a lógica da educação permanente é descentralizadora, ascendente e transdisciplinar, né? Essa abordagem pode propiciar a democratização institucional, o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, da capacidade de docência e de enfrentamento criativo das situações de saúde, de trabalhar em equipes matriciais e de melhorar permanentemente a qualidade do cuidado à saúde, bem como construir práticas técnicas, críticas, éticas e humanísticas, né? Então, aqui a gente está olhando para a educação de uma forma muito ampla, né? E uma conexão muito forte entre o teórico e o prático, né? Como que você busca uma qualificação a partir da sua prática. Então, como que a gente olha para a avaliação, então, dentro desse contexto? Bom, eu trago aqui uma definição da avaliação que vem da área de saúde, que fala que avaliar consiste fundamentalmente em fazer um julgamento de valor sobre uma intervenção que permita fornecer informações cientificamente válidas e socialmente legítimas sobre a mesma ou sobre qualquer um dos seus componentes, de maneira que os diferentes atores envolvidos, que podem ter campos de julgamentos diferentes, estejam prontos a tomar posição sobre a intervenção e a construir individualmente ou coletivamente um julgamento que possa se traduzir em ações. Ufa, essa aí eu nunca vou decorar. Então, a minha proposta hoje é que a gente fala sobre a avaliação como, né, ela consiste em 3 aspectos: medir, comparar e julgar. Então, o primeiro passo de uma avaliação, que é a parte do medir, né? Então, a gente está
medindo o status de uma certa realidade, ou de um variável, de um indicador, né? A gente pode medir a mortalidade materna, ou, como a Rosana trouxe vários dados, né, quantitativos hoje, porcentagens, né? Esses são indicadores que a gente mede. A gente também pode medir aspectos mais qualitativos, né, como consciência, como motivação, né? Qual é o grau de existência? Qual é o grau de aumento disso? Então, quando a gente fala sobre medir, é tanto medir aspectos quantitativos como aspectos qualitativos. Aí, esse número, por si próprio, ele tem muito pouco significado, né? A gente simplesmente olhar para um número não nos diz muita coisa, ou para um elemento não nos diz muita coisa. Então, a gente precisa comparar, né? Então, a gente compara a partir de um critério estabelecido. Então, quando você planeja a avaliação, você também estabelece quais são os critérios que a gente vai usar para poder fazer essa comparação, né? Pode ser uma comparação de, bom, como que estava no começo, antes da nossa intervenção, e como que está agora, e a diferença entre isso. A gente também pode, por exemplo, a mortalidade materna, a mortalidade infantil, a gente mede a partir de uma meta, né? A gente tem uma meta aonde a gente quer chegar. Então, a gente faz a avaliação para depois comparar e ver, chegamos ou não. Ou a gente pode comparar com uma outra cidade, com outro país, ver como que o Brasil está internacionalmente. Enfim, a gente sempre precisa ter algo com o que comparar. E quando a gente pensa numa avaliação, é tão importante quanto, né, estabelecer o que a gente vai medir, também estabelecer com que critério a gente vai comparar isso que a gente está medindo. Aí, a gente vai para o último passo, né, que é o passo de, então, julgar, né? Ou seja, a gente pega isso que a gente mediu, isso que a gente comparou, e coloca isso num contexto maior, né? E, assim, a gente determina se é relevante o mérito dessa iniciativa, né? Aí, a gente toma as decisões. Pode ter outros fatores ali que também influenciam a nossa decisão. A gente precisa considerar coisas que não é só esses aspectos que a gente mediu, né? Mas é a partir disso que a gente, então, toma as nossas decisões e faz o nosso julgamento. Então, eu queria entrar agora falando um pouco sobre como a gente pode fazer isso na prática e como a gente pode fazer isso dentro desse campo de educação permanente e capacitação de pessoal, né? Então, eu vou dialogar um pouco com isso que tanto a Arte Despertar faz, né, e que a Geórgia também faz, a capacitação. E que eu acho que também é um belo desafio, né, porque é justamente aqui que a gente está falando sobre essas competências que talvez não são tão fáceis a gente poder avaliar, a gente poder medir. E, muitas vezes, a gente até desiste, né, acha que não dá. E aí a gente não mostra os resultados que, de fato, são gerados, né? As mudanças que, de fato, são gerados por meio desses processos de educação, justamente porque a gente acha que é tão difícil mostrar. Então, estou querendo trazer aqui uma luz falando que é possível, sim. Um bom começo é a gente elaborar uma teoria de mudança. A gente tem vários nomes, né? Teoria de mudança, marco lógico, várias ferramentas que a gente pode usar, mas o que é? É simplesmente um mapeamento lógico da nossa iniciativa. Então, primeiro, a gente identifica quais são os inputs, ou os recursos, né, que a gente vai precisar para realizar essa iniciativa. Aí, a gente mapeia as atividades que nós vamos realizar nessa iniciativa. E aí, a gente começa a estabelecer o que a gente espera em termos de resultados, né? O primeiro passo do grupo de resultados
são os outputs, o que a gente chama dos produtos, né? E aquilo que acontece, aquilo que sai diretamente da nossa intervenção, né? Depois vem os outcomes, que são os resultados que a gente entende que sejam as mudanças, né, que são gerados nos públicos-alvos. E aí, lá mais para frente, temos os impactos, né? Quando a gente fala de impacto, a gente está falando sobre mudanças que são geradas dentro do sistema social, não num indivíduo ou um grupo específico, mas dentro de um sistema. Ele não mostra... desculpa. Trazendo isso, então, para o nosso caso aqui de treinamento de profissionais, o que seria, né? Então, vou roubar aquilo que a Rosana, na verdade, já apresentou, né? Ela já apresentou uma lógica ali de resultados. Vou só colocar isso aqui para vocês verem que não é tão complexo assim, né? Então, os inputs que a gente precisa para fazer um treinamento, né? O facilitador, materiais, tempo, né? As atividades, né? O treinamento em si, pode ser oficina, pode ser educação à distância, enfim, é a atividade que vai acontecer. E aí, o que a gente espera em termos de outputs, ou de produtos, né? Que o profissional saia dali melhor preparado. Melhor preparado em termos de assimilação de conteúdos, né? Ele aprendeu coisas novas, novas compreensões e novas ideias, né? Quando ali a gente vai um passo além para olhar para os resultados, aquilo que é uma mudança, né? Aí a gente pode identificar como possíveis resultados um profissional prestando um atendimento mais humanizado, né? E, nesse sentido, ele está pegando aquele conteúdo ou pegando aquela vivência que ele teve no seu treinamento e incorporando isso, né? Incorporando isso no seu atendimento. E aí, lá mais para frente, a gente pode medir impactos em termos de equipes mais produtivos, redução dos custos, qualificação da saúde. Essa aqui não é a última versão, viu? Não. Eu peço desculpa, que essa máquina ele não está trazendo tudo, mas vamos improvisando. Então, aqui, o que é importante prestar muita atenção quando você vai fazendo esse tipo de desenho, né? Quando você vai mapeando a teoria da mudança da sua iniciativa. É que quando a gente fala sobre os outputs, né, a gente tem um elevado grau de governo, né? A gente tem controle relativamente sobre aquilo que a gente espera gerar em termos de outputs. Agora, quando a gente chega nos outcomes, né, nas mudanças, a gente tem um grau menor de governo, né? A gente não pode garantir que o profissional que passa pela nossa capacitação vai, de fato, mudar a sua prática ali no dia a dia. E, quando a gente chega para os impactos, a gente tem um grau muito menor em termos de governo, né? Então, por que isso é importante quando a gente pensa a avaliação? Bom, a gente fazer esse tipo de mapeamento nos ajuda a ter uma ideia o que a gente pode esperar em termos de resultados e, portanto, o que a gente pode também, o que é relevante a gente avaliar. Ou seja, se a gente tem muito pouco governo, a nossa iniciativa, a gente acha que vai influenciar muito pouco em termos de impactos, talvez não é ali que a gente precisa avaliar, né? Talvez a gente precise avaliar mais os outputs e os outcomes, né? Agora, se a gente costuma só passar um questionário no final do treinamento e perguntar: foi bom, você gostou, você aprendeu coisas novas? Talvez a gente está perdendo, né, um olhar para os resultados, os outcomes, que são muito importantes, que são muito valiosos. Talvez a gente está olhando para o lugar errado, né? Talvez o ouro está nos outcomes.
Então, para a gente determinar o que é que nós vamos avaliar na nossa iniciativa, é bem importante ter esse tipo de mapeamento. Também, isso nos ajuda a identificar qual é o momento certo da gente fazer uma avaliação. Ou seja, se a gente quer avaliar o outcome, né, os resultados em termos de mudanças nas práticas, não é no final do curso que isso vai acontecer, né? Isso vai demorar um pouco. Então, a nossa avaliação também tem que ter esse timing para a gente fazer um processo, né, que, de fato, vai mostrar os resultados no tempo quando eles aparecem, né? Da mesma forma, se a gente quiser comparar, né, o que era antes e aonde a gente chegou, é muito importante a gente ter clareza disso antes, né? Porque, senão, você vai chegar no final do curso e falar, olha, os resultados parecem super legais, mas a gente não sabe como que era antes, né? Ou pode ser que você se dá conta de que, nossa, é muito importante a gente fazer um acompanhamento mensal de algumas informações, né? Durante a nossa iniciativa. A gente quer ter essa informação mensal. Bom, é importante você saber disso do começo, né? Para poder ir acompanhando esses indicadores. Ah, agora apareceram. Que interessante. Eu peço desculpa, essa aqui não é a minha última, não é a última versão, essa aqui é a primeira versão, então eu vou pular um pouquinho. Essa aqui não é a última versão da apresentação, mas eu vou organizar um pouco aqui. Muito bom. Então, essa foi a primeira, né, o primeiro passo, né? Então, como agora a gente vai, de fato, para medir, né? A gente planejou a nossa avaliação, fez a teoria da mudança, e agora a gente vai medir, né? Que tipo de indicadores a gente pode usar para medir esse tipo, né, de processo de educação permanente ou de treinamento no atendimento humanizado? A nossa pergunta guia de avaliação é: em que medida o treinamento em atendimento humanizado impacta seus participantes? Aqui eu trouxe 3 matrizes, né, que eu vou ir um pouquinho para frente e para trás neles, né? Aqui é simplesmente um pequeno exemplo, né? Essas matrizes podem ser muito mais complexas, mas é só para ter uma ideia de que tipo de coisa é que a gente pode medir, né, para poder identificar esses aspectos. Primeiro, a gente está olhando para 3 categorias diferentes, né? A gente está olhando para a identidade, a relação com ele mesmo, a partir do profissional que passou por essa capacitação, né? Então, a hora que ele sai dessa capacitação, que relação ele está estabelecendo consigo mesmo? Eu também vou medir a relação que esse profissional estabelece com o paciente e também a relação que ele estabelece com os seus colegas, né, com a sua equipe. Então, esses 3 aspectos vai me ajudar a ter uma ideia mais ampla sobre as transformações que acontecem nesse profissional. E aí, na coluna do meio, eu estabeleço os indicadores. E aqui vocês podem perceber que tem vários tipos de indicadores, né? Indicadores de percepção, percepção de si próprio, percepção do outro, indicadores de responsabilidade, comunicação, cooperação, né? E aí, esses indicadores, por exemplo, aqui, trabalhar dentro dessa categoria, né, de trabalhar com a equipe. O indicador é percepção do outro, e, então, a descrição desse indicador, o que, de fato, que eu vou medir é o quanto, agora, esse profissional busca conhecer as necessidades emocionais do outro. Isso aqui tem a ver no olhar da equipe.
Mas eu também vou medir esse mesmo indicador na relação dele com o paciente. Ou seja, tem alguns grupos de indicadores que a gente vai medir de todas essas categorias, né? Além disso, aqui, peraí, desculpa, ele está aqui na última. Se a gente olha para as últimas 4 linhas aqui, os últimos 4 indicadores, né? O primeiro tem a ver com a responsabilidade, que o trabalhador percebe sua responsabilidade para o atingimento de resultados. Depois, ele reconhece a importância da comunicação, ele sugere ideias e mudanças e ele estimula o outro a falar. A gente pode perceber que esses indicadores, né, eles dizem de momentos diferentes de um processo. Se a gente relembra essa coisa do output e outcome, né, a gente pode esperar que, ao ele sair da capacitação, ele talvez esteja agora percebendo a sua responsabilidade, né? Ele pode estar buscando conhecer as necessidades emocionais do outro, ou entendendo os efeitos das suas ações sobre o outro. Agora, para isso se tornar, né, uma mudança em termos de comportamento do trabalho dele, quando a gente mede se ele sugere ideias ou mudanças, ou se ele estimula o outro a falar, a gente já está medindo uma mudança de comportamento. Então, esses indicadores também nos ajudam, né, a compreender o movimento. Ou seja, a gente olha para momentos diferentes desse processo. Como é, então, que a gente, de fato, mede isso, né? Hoje em dia, a gente tem muitas técnicas boas, né, de como pegar esse tipo de informação que parece uma informação muito subjetiva, né, uma informação muito qualitativa, para isso se tornar informações quantitativas que a gente pode comparar, né, em números, grupos grandes, entre grupos. Então, a gente tem várias técnicas em termos de metodologias de avaliação, trabalhar com escalas, trabalhar com rúbricas, né, para a gente sair um pouco daquele, de 1 a 5 ou de 1 a 10, né, para a gente qualificar a coleta dessa informação, né, para a gente poder ter coisas que a gente pode visualizar e comparar, né? Então, aonde a gente e com quem a gente coleta essas informações? Bom, esse tipo de informação faz muito sentido coletar a partir de questionários, né? Questionários antes, questionários depois, né? Durante, se é um processo permanente, né? São um questionário que você pode periodicamente aplicar dentro da equipe, né? Para manter essa linha histórica de coleta de dados. Agora, com quem a gente coleta? Como vocês viram aqui, a gente trabalha com diversas categorias. Bom, o principal, né, é o próprio participante, quem foi capacitado, ou quem participa do processo, ou profissional. Então, tem esse questionário de autopercepção, ou seja, ele dizendo sobre ele mesmo. Mas isso só não é suficiente, né? Então, a gente também pode coletar informações a partir dos colegas deles, a partir dos gestores e a partir dos usuários, né? Então, isso nos dá informações que a gente pode triangular e isso nos dá informações mais consistentes em termos de avaliação. Tendo feito essa medição, bom, e aí, como que a gente pode comparar e julgar essas informações? Aqui um exemplo que eu trago de um gráfico, né, que é uma forma que a gente usa bastante porque ele é muito útil, né? Quando a gente trabalha com avaliações internas, envolvendo equipes em avaliações, esse tipo de ferramenta para visualização de dados, ele facilita bastante a comparação e a leitura. Então, nesse tipo de gráfico, eu posso olhar, por exemplo,
para grupos diferentes, né, que participaram. Então, a linha vermelha aqui pode ser um grupo e a linha azul pode ser outro grupo. Eu posso fazer essa comparação. Madeleine? Oi? Vou te dar mais 2 minutinhos para você concluir, para a gente poder ter tempo para as Tá perguntas, ótimo. por favor. Eu também posso olhar aqui para a visão do trabalhador sobre ele mesmo e a visão do paciente sobre ele, né? Os mesmos indicadores. Eu posso puxar aqueles grupos de indicadores, né? E olhar para eles. Eu posso olhar aqui para o antes e depois. Então, a gente usa bastante esse tipo de gráfico no processo de avaliação, né? Agora, saindo um pouco desse caso específico e olhando para a avaliação dentro desse contexto ético-político maior, né? Então, espera aí, deixa eu só ver se eu mudei alguma coisa aqui. Isso mesmo. Então, a avaliação, né, ela tem um grande potencial de propiciar essas práticas participativas, né, que estão previstos dentro das políticas. Então, a prática de avaliação participativa promove a autonomia, protagonismo e a corresponsabilidade dos sujeitos envolvidos, tanto os gestores, colaboradores e usuários, né? A avaliação é uma ferramenta fundamental para a transparência e o controle social, né, em termos de disseminar os conhecimentos, de disponibilizar dados e resultados, né? A avaliação em si é um processo muito potente de aprendizagem, ou seja, vocês participarem ativamente num processo de avaliação, né, de levantar informações, de refletir sobre isso, fazer análise, julgar, isso em si é um processo de aprendizagem que fortalece os processos de educação permanente. E, por fim, além de ser fundamental para a transparência, a avaliação deve gerar insumos para a tomada de decisão consciente na gestão participativa. Ou seja, a avaliação ele é um elemento fundamental do processo, do ciclo de gestão, em termos de planejamento, implementação e avaliação. Então, a gente entende que, assim, a avaliação pode qualificar, né, a prática dentro desse universo de várias formas. A avaliação, sim, tem custos, mas ela é possível de viabilizar dentro de uma organização. Se a gente tem uma boa teoria de mudança desde o começo, né, elaborado junto com a equipe, isso tem custos muito reduzidos, né? E, eventualmente, vocês não precisam de um apoio externo para fazer esse tipo de exercício. Pesquisas de percepção, aplicar questionários. Hoje em dia, a gente tem plataformas eletrônicas que são disponíveis, abertos, para fazer esse tipo de prática, né? E também, quanto mais cuidadoso é o sistema de monitoramento, menos custoso será a avaliação. Ou seja, quanto melhor planejado, né, e acompanhado em termos de coleta de dados, seja essa iniciativa, quando você chega ao final para fazer uma avaliação, você já vai ter meio caminho andado. Então, eu vou agradecer, eu espero que eu tenha conseguido trazer algum aspecto, né, de relevância, de utilidade da avaliação, né? Estou muito disponível para responder perguntas e eu agradeço, eu peço desculpa pela apresentação. Tá bom? Obrigada. Bom, pessoal, o tema desse painel é Educação Permanente, Capacitação dos Profissionais de Saúde no Atendimento Humanizado. Isso demanda, sobretudo, prática, né? E é sobre isso que o Dante vai expor agora um pouco, porque acho que é a sua prática do dia a dia, não é? Isso. Vamos lá. Obrigado, Inês. Então, assim, em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao convite que me foi feito através da Regina, da Rosana, do Arte Despertar, para estar aqui hoje compartilhando um pouco da minha experiência dentro desse universo da humanização em saúde. E como a Inês tinha comentado a curiosidade dela, né, em relação
como é que um historiador vem parar nessa história, né? Então, eu vou contar uma história. Na verdade, eu vou contar a minha história para tentar mostrar como é que um historiador, de repente, cai dentro do âmbito da humanização em saúde. De fato, eu sou historiador, formado pela USP, onde eu fiz também meu mestrado, meu doutorado, mas há 16 anos eu trabalho como diretor e docente do Centro de História e Filosofia das Ciências da Saúde da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo. E esse centro ele desenvolve uma série de atividades do ponto de vista de pesquisa, ensino e extensão. E dentro das atividades de ensino que a gente desenvolve, uma das primeiras que a gente vem desenvolvendo lá é o ensino na graduação, né? Eu comecei a minha trajetória na Escola Paulista de Medicina como professor de História da Medicina, né? E aí é um pouco por aí que eu vou contar a minha história e mostrar para vocês como é que essas coisas acabam se encontrando. A história da medicina e a humanização em saúde. Então, quando eu comecei a dar o curso de História da Medicina, eu herdei uma certa noção de que as aulas de História da Medicina geralmente também eram conhecidas como histórias ou como uma disciplina de sonoterapia. Ou seja, os alunos, né, já com uma carga, né, extremamente forte na área científica e na área técnica, de um curso de período integral, e assim por diante, e estudar alguma coisa que, de fato, logo de cara, não se percebia qual era a relevância disso, né? Nós estamos numa sociedade, numa civilização fundamentada na técnica, na ciência, na tecnologia, assim por diante. Para que eu vou estudar a medicina do passado? O que ela pode me trazer de interessante para a minha prática clínica no presente, né? Então, as pessoas aproveitavam, como o professor, o que veio antes de mim, né, e que depois eu acabei seguindo, no primeiro momento, a mesma prática, né, diminuía um pouquinho a luz, projetava os slides e começava a falar, esse aqui é Hipócrates de Cos, que nasceu na Grécia, no século IV antes de Cristo. Assim, então, com aquela voz suave, agradável, as pessoas iam rapidamente entrando no estado de letargia, né, e era muito relaxante. Mas eu, obviamente, não estava muito satisfeito com esse efeito, que não era nem um pouco humanizador. Podia ser relaxante, mas não humanizador. E aí, então, eu, sempre muito inquieto com essa questão da formação, da educação, alguém que vem da área das humanas e que percebe, fundamentalmente, essa necessidade da humanização, da formação humanística dentro da área da saúde, comecei a me inquietar e a pensar como que eu poderia, de certa forma, despertar aquelas pessoas, né, aqueles alunos. E foi assim, então, que a gente foi delineando algumas metodologias, algumas didáticas, no sentido de inverter aquele posicionamento. E quase na horizontal. Então, aí a gente começou, efetivamente, a trabalhar, como se tratava de uma disciplina, e até hoje é uma disciplina eletiva, a gente pode determinar um número mínimo e máximo de estudantes, a gente trabalha sempre com poucos alunos, porque, venhamos e convenhamos, não é muita gente que tem interesse em estudar a história da medicina, mesmo numa faculdade de medicina. E aí, então, eu comecei a trabalhar com pequenos grupos, e ao invés de contar para eles histórias para dormir, né, eu comecei, efetivamente, a trazer textos clássicos da história da medicina, como, por exemplo, o juramento hipocrático que os alunos, ao final do curso, em muitas faculdades, não só na minha, mas em muitas faculdades, numa cerimônia de formatura, são obrigados a jurar. E, em geral, eles vão jurar aquilo pela primeira vez, né, sem saber exatamente o que estão jurando, né? Então, a gente achou que seria, né, uma oportunidade de fazê-los refletir sobre aquilo. E deu resultado. No primeiro momento, causa um certo constrangimento, num certo momento, causa até uma certa irritação. Eu vim aqui para dormir e, de repente, agora o professor me mantém acordado, ainda me manda ler, né, me faz perguntas, né, mas, vencido essa primeira resistência, né, eu costumo dizer que, por mais que a gente passe por um processo cada vez mais radical de desumanização, a gente ainda insiste em ser humano. E insistir em ser humano é insistir naquilo que é próprio do humano, principalmente na nossa capacidade, o nosso desejo de refletir, de pensar, né, de criar. Então, quando terminou esse primeiro módulo, essa primeira versão
da disciplina que a gente ofereceu dessa forma, com a discussão em roda de textos clássicos da história da medicina, um grupo pequeno de alunos, uma meia dúzia de alunos, para minha surpresa, minha grata surpresa, eles vieram me procurar e pedir se eu não poderia continuar trabalhando com eles dessa forma, num horário extracurricular. Eu fiquei muito espantado, mas falei com todo o gosto que eu faria, né? E assim começou uma prática que, para mim, foi uma coisa absolutamente inopinada, né, não planejada, mas que acabou se transformando numa experiência extremamente profícua, né, que acabou desembocando numa atividade que existe até hoje, que vem em pleno desenvolvimento, chama-se Laboratório de Humanidades. Esse laboratório, então, começou adotando a mesma sistemática que a gente já vinha adotando no plano da disciplina, ou seja, a discussão de textos e levantamento de ideias e de percepções sobre o que a gente estava lendo. Mas aí, como já não tinha mais a obrigatoriedade de ler textos de medicina ou textos clássicos da medicina, eu deixei eles à vontade para que eles trouxessem os textos que eles quisessem discutir e a gente trabalhasse isso durante aquele período que a gente tinha, geralmente na hora do almoço, né, que é o único horário que o estudante de medicina tem para fazer outra coisa que não estar em sala de aula estudando. E aí, então, numa certa ocasião, quando a gente já estava mais ou menos há um pouco mais de alguns meses trabalhando dessa forma, um desses alunos trouxe a ideia de trabalharmos um texto literário, né? Eu achei aquilo bastante curioso, mas como era, na verdade, tudo experimental, então vamos embora. Vamos discutir um texto literário que foi uma tragédia grega. Não o que aconteceu, mas o texto, efetivamente, era uma tragédia grega, a Antígona, de Sófocles. E o mais interessante, no final, foi o impacto que um texto como aquele provocou nas pessoas. Então, eu fiquei me questionando, como é que um texto do século VI a.C. levava as pessoas, no momento em que se encontravam na discussão, a fazer relações com o que elas estavam vivendo, por exemplo, nos ambulatórios, ou nas relações com os colegas, ou nas relações com os professores, ou na relação com os pacientes. Você sabe, em Antígona, né, é todo um drama em relação à questão da piedade, né, no qual a Antígona está preocupada com o irmão que está lá, morto no meio da praça, e ela não pode, ninguém pode tirar o corpo de lá. E você sabe que, para os gregos, o corpo é uma coisa sagrada. E muitos alunos falam assim, é o que acontece no ambulatório, né, onde o paciente fica abandonado, né, e os alunos vão passando, vão vendo aquele corpo que ainda está vivo, né, mas é como se já se fosse um cadáver, né. Então, foi muito interessante. Eu falei, opa, aqui tem algo muito forte. Muito forte. Como é que um texto que não tem nada a ver com medicina, que não tem nada a ver com a prática, um texto, inclusive, tão distante no tempo, pode suscitar reflexões e questionamentos tão atuais e tão presentes na vida, e tão fortes na vida dessas pessoas. Essa é a primeira parte da história. Paralelamente a todo esse processo, que veio desencadear no desenvolvimento do Laboratório de Humanidades, eu vinha também sendo chamado, na própria escola, a participar de uma série de reuniões, de eventos, de assessorias do ponto de vista da humanização. Isso eu estou falando de mais de 15 anos atrás, quando os programas de humanização começaram a aparecer e estavam já desembocando na Política Nacional de Humanização, que é de 2003. E o mais interessante é que, talvez pelo fato de eu ser da área de humanas, eles imaginavam que eu era uma espécie assim, de humanista de plantão. Então, eles falavam assim, esse cara talvez tenha alguma resposta para nós. Porque o que estava acontecendo? Os gestores da área da saúde estavam muito intrigados com o fato de que, quando começaram a desenvolver os tais programas de humanização, que, inclusive, era uma demanda não só dos pacientes, mas principalmente dos trabalhadores em saúde, né, o resultado da aplicação desses programas geralmente era o inverso daquilo que se buscava, né? E os gestores falam assim, Dante, quando a gente fala de humanização, o pessoal arrepia, né? E era intrigante. Como assim? Algo que é uma demanda dessas pessoas, e, ao mesmo tempo, algo que, por si só, seria bom, por que causa esse efeito, né? E aí, então,
a gente montou uma equipe de trabalho, de pesquisa, baseado numa metodologia que eu já vinha trabalhando desde antes de vir para a Escola Paulista, que é baseada em narrativas, história oral de vida, onde a gente começou a entrevistar os trabalhadores da saúde, com foco nos programas de humanização, no sentido de entender por que esses programas de humanização davam efeitos tão adversos. E a gente começou a chegar à conclusão de que o problema de uma proposta de humanização que dava resultados, muitas vezes, desumanizadores, estava no fato de que a abordagem da humanização era uma abordagem eminentemente técnica. Ou seja, a gente tão acostumado a ensinar e a treinar as pessoas a mexer com máquinas e protocolos, a gente imaginou que humanizar poderia ser feito da mesma forma. Por detrás disso, a gente começou, claro, isso depois de anos de estudo, assim por diante, a gente começou a perceber que por detrás dessas propostas, muito bem intencionadas, não há dúvida nenhuma, havia um equívoco antropológico. Ou seja, a gente, desde a época de Descartes, né, a gente foi ensinado a pensar que nós existimos porque pensamos. E tudo, a partir daquele período da modernidade, passa pela função cognitiva. Então, a gente acha que ensinar é fazer a pessoa meter a coisa na cachola, né? Então, você solta a informação, a pessoa absorve a informação, incorpora a informação e passa a praticá-la. Só que, assim funciona, por exemplo, os computadores que nós criamos, né? Só que nós não somos computadores. Nós somos muito mais complexos, né? Os computadores foram criados à nossa imagem e semelhança, mas eles não são o que nós somos. Porque nós não somos apenas seres inteligentes. Nós somos seres também dotados de afetos. Nós somos seres dotados de vontade. E quando se fala de humanização, a gente, obviamente, está remetendo àquilo que é o humano. E o humano é o conjunto de todas essas habilidades, de todas essas competências, enfim, de todas essas esferas da existência humana. Portanto, a gente começou a perceber que o problema da humanização não vinha funcionando da maneira como se imaginava, porque a gente começou a concluir que não se ensina humanização. Pelo menos não se ensina humanização como se ensina, por exemplo, um determinado procedimento técnico. Ora, diante disso, o que fazer? Diante disso, então, essa outra experiência que eu contei para vocês a princípio nos mostrou que talvez essa experiência estética com a literatura pudesse ser um caminho interessante para se propor a humanização numa perspectiva que eu chamaria não de técnica, mas eminentemente humanística, né? Porque, na verdade, a humanização é uma coisa que está em nós. A humanização é algo que está em nós e querendo ser. Nós somos os únicos seres da natureza que não nascemos eminentemente prontos, né? Ninguém precisa ensinar o cavalo a ser cavalo, ninguém precisa ensinar o gato a ser gato. Mas nós precisamos, seres humanos, sermos ensinados a ser humanos. E como é que se ensina ser humano? Não se ensina, na verdade, se desperta. E aí, muito interessante eu perceber, por exemplo, que aquela experiência que eu vinha desenvolvendo no Laboratório de Humanidades tinha tudo a ver com essa noção do despertar, porque a experiência do laboratório é uma experiência, como eu acabei de dizer, eminentemente estética. E a palavra estética vem do grego aestesis, que é o contrário de anestesis. Anestesiar, todo mundo sabe, botar para dormir. Estesiar é justamente despertar. Para mim, hoje está claríssimo, isso já faz mais de 10 anos que a gente tem essa experiência do Laboratório de Humanidades. Desde então, a coisa foi se desenvolvendo, se ampliando. Hoje é uma realidade de uma atividade já
perfeitamente estruturada dentro da universidade, é uma disciplina de graduação, de pós-graduação, de extensão, que junta alunos de graduação, alunos de pós-graduação, pessoas da comunidade, né, e que vem se expandindo. Ao mesmo tempo, foi desenvolvida uma linha de pesquisa para entender esse processo, para desenvolver melhor a metodologia e, ao mesmo tempo, avaliar, né, de que maneira essa atividade vai impactando nessas pessoas e se, de fato, ela pode ser proposta como um caminho de humanização em saúde, e hoje eu estou plenamente convencido de que, de fato, é assim. Para quem se interessar, a gente, de lá para cá, publicou muitos artigos científicos em revistas indexadas, né, que, através do site, ou coisa mais fácil hoje em dia é o Google, né, põe Laboratório de Humanidades, ponto. Aí, a partir daí, vocês vão achar tudo que é interessante e as publicações que foram sendo feitas a partir dessa nossa experiência. Então, meu tempo como é que está? Já está quase 5 minutos, tá. Então, dentro dessa lógica, né, a gente começou, portanto, a estruturar a metodologia e abrir a possibilidade para que esse experimento começasse não só a ser desenvolvido, executado num campo da formação de graduação, na formação básica da área da saúde, mas também enquanto termo de educação permanente. O que a gente começa a perceber com o laboratório? O Laboratório de Humanidades, ele é um espaço de exercício do humano, né? Do encontro com o humano. Onde, que resultado isso vai dar, né? Não é nada linear, né? Por exemplo, eu estava brincando na hora do almoço com o pessoal aqui, no sentido assim, não é porque a pessoa vai ler Hamlet, do Shakespeare, que ela vai aprender a tomar decisões. No entanto, ela vai refletir profundamente sobre o que é não tomar a decisão certa na hora certa. Pode ser fatal. Percebe? Então, a perspectiva do laboratório, né, ela é profundamente eficaz na medida, em primeiro lugar, que ela é, como dizia, estética, ou seja, ela nos afeta, nos desperta os sentimentos. Tanto é que a metodologia do laboratório ela está estruturada da seguinte forma. 3 momentos. Primeiro momento, histórias de leitura, onde as pessoas leem, cada um por si, o livro, é uma experiência muito subjetiva, muito individual, dá-se um tempo para que as pessoas leiam esse livro. No primeiro encontro, o coordenador pede que as pessoas coloquem as suas histórias de leitura. E aí, obviamente, não é para fazer o que a gente aprendeu a fazer na escola, né? Esse livro é realista, esse livro, o personagem principal funciona... Não, é o que eu senti, o que eu percebi, o que essa obra mexeu comigo e assim por diante. O segundo momento é o itinerário de discussão, onde a gente fica de 4 ou 5 ou 6, dependendo do tamanho do livro, semanas explorando o livro e as questões e os temas que o livro suscita. E, finalmente, o terceiro e último momento são as histórias de convivência, onde as pessoas vão poder um pouco fazer um balanço sobre aquela experiência e o que fica dessa experiência na sua vida profissional, na sua vida afetiva, na sua vida existencial como um todo. O resultado disso é que as pessoas acabam criando um esquema, uma possibilidade de conhecimento do humano e de autoconhecimento. E como resultado disso, né, existem várias, e não vai ter tempo aqui da gente falar de tudo, depois eu remeto vocês às publicações que a gente tem, onde esses temas são mais explorados, mas, dentre outras coisas, por exemplo, a gente tem observado como o laboratório tem influído na perspectiva, por exemplo, da tolerância. De como, por exemplo, você se vê com situações em que, na vida cotidiana, né, você não está nem um pouco disposto a ouvir ou a aguentar, mas que quando você olha essa situação numa perspectiva de um pouco de distanciamento através da experiência da literatura, você já começa a olhar, por exemplo, o teu paciente de uma forma diferente, né? Você começa a perceber que cada um tem a sua história essa que você não conhece, né? E que, de repente, né, ao perceber
que os personagens no livro também têm as suas histórias, a gente começa a identificar pessoas com personagens. Isso só para dar um exemplo muito pontual do que, de repente, a experiência do laboratório vem suscitando nos profissionais da saúde. Um último ponto que eu acho que é muito importante, e que é o tema desse nosso encontro aqui, é que esse tipo de exercício, né, pensando na perspectiva da educação permanente, né, tem que ser algo que, de fato, não passa por uma experiência pontual de um acontecimento que pode durar 4, 5 semanas e depois termina. O máximo que você consegue, ao fazer isso, é despertar nas pessoas o desejo de fazer mais. Então, agora, o próximo passo para nós é mostrar para os gestores, principalmente, a importância de se investir num tipo de intervenção, num tipo de proposta como essa, como algo que deve prevalecer e que deve permanecer como uma fórmula privilegiada de formação humanística e humanização dentro do ambiente de trabalho em saúde. Claro, a literatura é apenas uma das possibilidades, né? O Arte de Despertar mostra também que existem muitas outras, né? A contação de histórias, as artes plásticas, o cinema, a fotografia, e agora a gente, no nosso grupo de pesquisa, está começando a ampliar para outras possibilidades de experiência estética para além da literatura. Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês, né? É algo que, de fato, me apaixona muito, né? E eu acho que vale a pena compartilhar, e agradeço mais uma vez a oportunidade de expressar isso aqui com vocês, e eu espero que isso ajude aí a gente começar a levar a arte e o despertar para todos os nossos ambientes de trabalho na área da saúde. Muito obrigado. Cravado, acertou direitinho o tempo, muito bem. Bom, quem tiver perguntas, por favor, passe aqui para mim, eu vou fazendo para os nossos palestrantes, mas como eu estou com o microfone na mão, vou começar com a minha, e a minha é para a Rosana. E vai baseado numa experiência que eu tive esta primeira semana, já sabendo que eu viria aqui. Fui fazer uma radiografia e a pessoa que ia fazer a radiografia para mim estava muito estressada. Mas estava muito estressado mesmo. E aí, lá pelas tantas, eu falei assim, nossa, você está precisando cantar um pouco. Assim, deu uma provocada, né, na pessoa que estava ali. Eu não sei, a primeira reação deste profissional foi assim, de me olhar meio duro. E aí eu olhei bem para ele e ele ficou com o olho todo marejado. Eu percebi que era uma pessoa que estava numa situação mais ou menos como essa que você abriu a sua fala, colocando uma pessoa numa situação talvez de estresse intenso, vivendo pressão de vários lados. Muito bem. Eu queria perguntar o seguinte, como é que é essa primeira abordagem, romper esse gelo? E mais ainda, quanto tempo leva para você despertar essa sensação na pessoa de que, ai, como isso está sendo bom para a minha vida, como vai mudar o meu dia a dia profissional? Bom, pela experiência da Arte de Despertar, hoje o que nós fazemos e conseguimos fazer nos hospitais são o que nós, neste momento, chamamos de treinamento, são intervenções de 2 horas. E que, na maioria das vezes, os profissionais que vão participar, a não ser que seja um hospital do qual a gente já tenha trabalhado anteriormente, eles não sabem muito bem o que os espera e eles chegam com um caderninho e a caneta. E aí, a primeira coisa que acontece é uma atividade onde a gente vai fazê-lo se movimentar. Ele vai ficar de pé, ele vai mover o corpo, ele vai cantar ou ele vai dar risada, justamente para quebrar esse gelo e ele já, dali, ele perceber que, naquele treinamento, caneta e papel ele não precisa para nada. E aí, por meio de algumas vivências, sempre desenhadas especificamente para a demanda daquele grupo. Por isso, sempre, antes de desenhar um roteiro de treinamento, de construir uma proposta, existe uma conversa com o hospital parceiro, com o hospital, para delinear
qual é o diagnóstico, quais são as questões a serem trabalhadas com aquele grupo, no que eles precisam desenvolver habilidades, no que eles precisam ser despertados. E aí, nessas 2 horas, acontecem algumas atividades em basicamente 3 linguagens artísticas, que são as linguagens que a Arte Despertar trabalha, que são as artes visuais, a música e a literatura por meio da contação da história, onde ele vivencia essas atividades e, logo em seguida, ele reflete sobre o que aconteceu ali, como é que foi esse processo, o que ele sentiu ali. Toda a experiência vai no despertar os sentimentos. É muito similar ao trabalho do laboratório nesse sentido, porque ele vai refletir no que ele sentiu naquela vivência. E, nessa reflexão, ele leva isso para o dia a dia dele. No dia dele, em todas as suas relações, as profissionais, as pessoais, as sociais. E, a partir daí, é um processo, se constrói algumas reflexões e que finaliza numa reflexão mais profunda do que foram aquelas 2 horas e o que significou isto para ele. Né? Esse é o processo. Mas 2 horas são muito pouco. E aí o nosso trabalho para que isso seja um processo efetivamente contínuo e que aconteça periodicamente. Claro, e que aquela pessoa tenha desejo de voltar para continuar nesse processo, até porque, Jorge, você pode falar um pouco sobre isso, deve mexer com algumas coisas do próprio profissional que às vezes incomoda, às vezes ele prefere ficar numa zona de conforto, enfim,